Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta aqui no nosso canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês diversas atividades relacionadas a um clássico infantil que as crianças adoram, que se chama João e Maria. Eu desenvolvi uma sequência didática para trabalhar com as crianças essa história, tá? Depois de trabalhar a história, das crianças conhecerem esse clássico, vocês podem estar trabalhando, explorando muito, porque é um material bem completo. Vocês vão trabalhar aqui a alfabetização, a leitura, a matemática, raciocínio lógico também, tem jogos também. Bom, é um material bem completo, muita coisa, então eu vou mostrando pra vocês aqui aos pouquinhos. Alguma coisa eu trouxe pronta, né, pra mostrar, outras eu vou mostrar no computador mesmo, tá? Porque são 25 páginas de atividades nessa sequência didática. Esse material todo, esse arquivo aqui digital, tá? Essa sequência didática que eu elaborei, ela está disponível já para aquisição, para quem quiser adquirir lá no nosso Instagram, tá? Então você vai lá no Instagram e lá tem todas as informações de como você faz para adquirir esse material, certo? E se você ainda não nos segue lá no Instagram, vai lá conhecer que você vai gostar. Então vamos lá. Para começar, eu elaborei, tá? Baseado na história João e Maria, eu criei os personagens da história, tá? Em EVA. Então eu também tenho os moldes desses personagens para quem quiser, quem tiver interesse, tá? Os personagens, vou mostrar pra vocês, então, os personagens como eles ficaram bem fofinhos, tá? Então, nós temos o João, a Maria, o João e a Maria. Nós temos também a bruxinha da história. E não poderia faltar a casinha de doces da bruxa, tá? Então esses foram os personagens, né? Os personagens da história em EVA que eu criei. Eu tenho os moldes também para quem quiser, né? Que gosta de confeccionar esses recursos aqui. Eu posso enviar também os moldes, tá? É bem importante levar para a escola, né, trabalhar com as crianças com recursos pedagógicos assim como esses, porque as crianças adoram, né? Elas se sentem muito mais motivadas, elas amam, né, ver os personagens, depois brincar também com eles. Então, se você tiver essa oportunidade de confeccionar, de levar para a escola, vai ser bem legal, as crianças vão adorar, tá? Eu fiz em EVA, mas também você pode fazer com papel colorido também, vai ficar bem bonitinho, tá? Então, esse é o recurso para contação da história. Então, você pode estar contando, obviamente, né, mostrando o livro, contando a história. Sempre é importante mostrar, né, que a história partiu, que a história saiu do livro, né? Contar a história no livro antes ou também durante, né? Você pode utilizar o livro e também os personagens junto, né? Então aqui você pode ir mostrando os personagens, aí mostrando o livro, dessa forma. A contação de história vai ficar a seu critério, como você quiser utilizar, né? E todo esse material aqui é uma boa sugestão agora para volta às aulas. Eu acho bem legal, você pode voltar contando, né, trabalhando essa história com as crianças também, tá? Então, aqui os personagens, esse recurso, tá? Para trabalhar a contação da história. Depois da contação da história, a minha sugestão é que vocês introduzam alguns conteúdos que vocês precisam introduzir, tá? Dependendo da turma, do nível, né, também da alfabetização dos seus alunos, ou se já, né, já estão alfabetizados, ou se é educação infantil, você pode adaptar sim, tá? São 25 atividades para diversas idades que você pode adaptar ou estar utilizando ou uma ou outra, né, algumas. Então eu vou mostrar para vocês. Nós temos nessa sequência didática, eu elaborei um jogo da memória, tá? O jogo da memória aqui é para trabalhar com as crianças a letra inicial das palavras e as palavras, tá? De cada desenho. Então, por exemplo, eu coloquei os desenhos dos personagens, né? Como a Maria, o João, a bruxa,
uma árvore, né, que aparece no cenário, a casinha de doces e um doce, tá? Esses são os desenhos do jogo da memória e as palavras, então, com a sua letra inicial. Aqui é para fixar as letras iniciais, a consciência fonológica, trabalhando a inicial de cada palavra, tá? E o som também inicial de cada uma delas, certo? Então, esse jogo pode ser feito em sala de aula, você pode levar pronto e jogar no grande grupo, você pode imprimir e cada criança confeccionar o seu jogo, também é legal para levar para casa, né? Aí vai do objetivo que você quer atingir e dos materiais que você tem disponível para a confecção desse recurso, tá? Então, essa é uma das atividades da sequência didática. Outro jogo que está também na sequência didática, João e Maria, é esse jogo de seriação, tá? Então aqui você vai ter desenhos em 3 tamanhos, tá? São 3 desenhos em 3 tamanhos. Então a criança aqui vai colorir, vai recortar os 3 tamanhos, né? De cada um, você pode entregar um desenho para cada criança, né? Um tipo de seriação para cada um, ou os 3 também, né? Joguinhos, aí também vai ser o critério. O objetivo desse jogo é trabalhar a seriação, tá? O que seria, então? É a ordem dos desenhos, né? Na ordem crescente ou decrescente, tá? Então aqui você vai pedir para a criança organizar, né? As figuras na ordem crescente, tá? Do menor para o maior, ou do maior para o menor, e a criança pode colar numa outra folha ou utilizar como um jogo também, tá? Dessa forma. Mais uma sugestão seria entregar uma folha escrito, né, os tamanhos pequeno, médio, grande, e aonde a criança aqui vai ter que procurar e colocar, né, de acordo com os tamanhos. Então, essa casinha é a pequena, é a média ou é a grande, né? Então, ela vai comparar com as demais e vai colocar aqui, né, cada uma no lugar correto, tá? A pequena, a média e a grande, tá? Aqui para trabalhar os tamanhos, seriação, né? A ordem das figuras, tá? Trabalha diversas habilidades aqui nesse jogo. Eu trouxe mais um aqui impresso para mostrar para vocês, que é esse das palavras, tá? Aqui nessa atividade nós vamos trabalhar a consciência de sílabas na formação das palavras. Então, esse jogo, o legal é que a criança recorte todos os quadradinhos, tá? E misture tudo. Aí, quando estiver tudo misturado, ela vai ter que procurar pelos desenhos, né? E separar cada, né, desenho para formar a palavra correta. Então, por exemplo, aqui, né? Balas. Aqui, árvore. Tá tudo separado, tudo misturado, né? Não tá na ordem correta. A criança vai recortar. Ela pode colar uma outra folha também ou utilizar, como eu falei antes, como um jogo também. Aí vai ser o critério. Você pode entregar para a criança e ela pode levar para casa para jogar, né? Montar várias vezes essas palavras, observando desenhos e a sequência de sílabas na ordem correta. Eu trouxe esses, então, para mostrar aqui, né, impressos para vocês, mas a sequência ela é composta por 25 atividades que eu elaborei. Então, são diversas ideias, tá? Que estão na sequência e eu quero mostrar para vocês, então, para que vocês tenham como ideia, como inspiração para poder trabalhar depois dessa história também. Ou, se você quiser adquirir, né, prontinha essa sequência, é só ir lá no nosso Instagram e solicitar, tá? Então vejam agora a sequência completa. Vamos ver aqui então a sequência didática João e Maria completa. A primeira atividade é um banco de palavras, onde nós temos as imagens e as palavras para as crianças, a relação de correspondência, imagens sobre a história, né? A segunda atividade é uma análise de palavras. Então, as crianças vão escrever a palavra, né, observando a figura, e vão escrever quantas letras tem essa palavra, quantas sílabas, qual é a letra inicial, a letra final e a rima, alguma palavra que rime com essa. Essa atividade é uma atividade também de rimas, então a criança vai observar, né, a primeira figura
Por exemplo, né, o primeiro exemplo aqui é Maria, rima com, e aí ela vai observar a outra figura e vai descobrir, né, o que rima com Maria é bacia. João rima com feijão. Então, nós vamos trabalhar as rimas aqui. A criança vai escrever. Essa atividade é para completar as palavras com as vogais que estão faltando. A próxima é uma atividade para completar as palavras com as sílabas iniciais. Nós vamos trabalhar aqui a literação, né? A sílaba inicial de cada uma das palavras. Nessa atividade, nós vamos trabalhar a consciência de sílabas, tá? Trabalhando também sílabas na formação de palavras. Então, a criança vai recortar aqui, né? Todos os quadradinhos, misturá-los e depois separar de acordo com as gravuras, né? Com as figuras que tem e as sílabas e montar as palavras. Eu elaborei também uma carta enigmática, que é bem legal de trabalhar com as crianças. Aqui eles vão, então, transcrever na parte de baixo, substituindo as figuras pelas palavras. Aqui é uma atividade para as crianças criarem frases observando as figuras. Essa é uma receita de biscoito, tá? Biscoito da bruxa. Então, vocês podem, né? Aqui é uma sugestão de atividade que vocês podem estar enviando para casa ou, se possível, realizar na escola com as crianças também, é bem legal. Mas se não é possível, né? Se não for possível na sua escola, você pode enviar para a criança como culminância até de um projeto para a criança realizar em casa com os pais, com a família. Aqui então nós temos atividades de contagem, né? E pintura para a criança colorir também. Sequência de cores. Aqui a posição, observar a posição diferente, né? De cada desenho, em cada linha tem um diferente, então a criança vai ter que observar e assinalar, circular, né, no caso. Essa atividade é para ligar e depois colorir, então de acordo com a primeira cor da bala, né, das balas, colorir onde está ligando. Essa atividade é um gráfico, então, dos doces, tá? Para as crianças, os doces favoritos das crianças. É bem legal, eles adoram fazer esse tipo de atividade. Então, cada um, né, vai escolher o seu doce favorito dentre esses 6. E vocês podem, então, elaborar esse gráfico. Depois, trabalhar o gráfico. Então, aqui, ó, o gráfico dos doces favoritos, o resultado, quantas crianças escolheram cada doce. Qual foi o doce mais votado, menos votado, quantos doces tem no total, que é o número de crianças, né? Qual quantidade de pirulitos e balas juntos, então aqui é a soma, e a quantidade de sorvetes e brigadeiros juntos também, mais uma soma. Aqui uma atividade também para pintar, né, os desenhos de acordo com o numeral que a criança vai observar em cada linha. Essa é uma atividade de seriação, né, que eu mostrei, que é aquela dos tamanhos. Então, você pode estar trabalhando aqui seriação, você pode estar trabalhando como um jogo, né, ou também como uma atividade para a criança colorir, recortar e depois colar numa outra folha na sequência, né, decrescente ou crescente. Aqui eu coloquei uma sequência numérica para a criança completar com os números que faltam. Essa atividade também é bem interessante, vai trabalhar várias habilidades aqui, como a atenção, a concentração, as cores, as relações ali da cor com o numeral. É uma atividade bem completa e bem legal, tá? Para a criança se concentrar para fazer. Por exemplo, então ali no primeiro sorvete, ela vai ter que observar que ela vai precisar da cor número 1, a cor número 3 e a cor número 6 para colorir as bolas do sorvete, tá? Então, ela vai pintar ali de verde, de vermelho e de marrom, tá? E assim nos outros sorvetes também. Essa é uma atividade de simetria, para desenhar do outro lado a casinha. Um labirinto aqui, né, para o João encontrar a Maria, chegar até a Maria sem passar pela bruxa, cuidando com a bruxa.
Eu elaborei também um caça-palavras com as palavras dessas figuras que estão aparecendo aí, dessas 8 figuras, e depois as crianças vão escrever embaixo. Esse é o jogo da memória, então, que vocês já viram. Tem o jogo da velha bruxa também, que é o jogo da velha, que as crianças também podem levar para casa, para brincar, para jogar em casa. E um jogo da memória das casinhas, tá? São casinhas bem coloridas, que confundem, então é bem legal para trabalhar aqui a atenção das crianças, a percepção visual, né? E vocês vão imprimir então em 2 folhas e são 6 casinhas diferentes para confeccionar o jogo da memória das casas. Gostaram da sequência didática, João e Maria? Espero que vocês tenham gostado dessas ideias, que vocês possam colocá-las em prática também na sua sala de aula e que possa te ajudar no processo, né, de alfabetização dos seus alunos, no processo de aprendizagem, né, da matemática também, né, através desses jogos, desses recursos lúdicos também e atividades. Espero que você tenha gostado. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e nos vemos num próximo vídeo, então. Tchau!